Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui estamos para esses momentos juntos, fazendo o nosso Evangelho, que é o encontro da família com Jesus. O Evangelho no Lar, como sabemos, é de grande importância para todos nós, para as famílias. Traz grandes benefícios, como os Espíritos nos dizem. Benefícios a cada um e à família como um todo. Então, esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A mensagem hoje é a 90, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. São palavras de João Batista, segundo Lucas, no capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo, não vos cesseiem em dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, meus amigos, aqui, a partir das palavras de João Batista, Emmanuel nos convida a permanecermos cada vez mais empenhados no trabalho na seara de Jesus. Ele diz: se viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, que devemos manter aceso o nosso coração que deve estar em permanente devotamento à causa do Evangelho, porque Jesus estará conosco. Que ingratidões e dificuldades não limitem a nossa ação, a nossa participação nesta obra do Cristo de amor
e de caridade. Então vamos fazer a nossa prece, a prece inicial, elevando os nossos corações ao alto, nos conectando com as forças universais do bem. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, derramai vossas bênçãos sobre todos nós, nesse momento em que vamos fazer o estudo do vosso Evangelho, com os corações cheios de esperanças, para entendermos a vossa mensagem, sobretudo, vivenciá-la. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como sabemos, nós estamos fazendo o Evangelho a partir do livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. O livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Joana, ela selecionou assuntos, ensinamentos do Evangelho para compor esse livro. E o capítulo de hoje diz respeito à seguinte passagem: espada e paz. É o registro de Mateus no capítulo 10, no versículo 34, que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23. O título principal inicial é Moral Estranha. E esse assunto, ele está no item, a partir do item 9, e vai até o 18. E diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigo os de sua casa. O registro é de Mateus, no capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. É realmente uma estranha moral, né? As palavras do Cristo. Mas vamos procurar compreender, entender a partir das análises que alguns estudiosos já fizeram. E Kardec, aqui no Evangelho, ele apresenta uma vasta reflexão sobre essas palavras de Jesus, que pode até parecer uma contradição aos seus ensinamentos de amor ao próximo. Mas ele lembra, inclusive, que toda ideia nova encontra oposição. Não há uma única que se tenha estabelecido sem que tenha enfrentado lutas. E a resistência a essa nova ideia, a novas ideias, está sempre em razão da importância dos resultados previstos. Dependendo dos resultados previstos, vai alcançar uma maior resistência, uma maior oposição, porque vai ferir certamente os interesses de alguns. Sabemos que Jesus trouxe uma nova visão da realidade. Essa visão de Jesus está centrada no ser imortal, no espírito imortal, proveniente do mundo espiritual e a ele voltando. Está centrada na vida futura, cujas condições dessa vida futura vai depender da autotransformação, vai depender
da elevação de propósito e como também da eleição de metas significativas e profundas. Então, essa ideia da realidade, nos mostrando que somos imortais, que somos espíritos imortais, que estamos vindo aí no mundo espiritual e vamos voltar para ele, mas que temos uma vida futura, a depender das nossas realizações, da nossa autotransformação, da superação das nossas inferioridades, né? E também daquilo que estamos priorizando em nossa vida, os nossos propósitos elevados, as metas que estabelecemos, metas que sejam significativas e profundas do ponto de vista moral e espiritual. Então, é uma doutrina, essa doutrina de Jesus, que abala até os dias de hoje as estruturas do poder. E naquela época se defrontava, né, com os interesses de fariseus, escribas e sacerdotes da época. Ela abalava tudo aquilo que havia sido estabelecido. Se abala nos dias de hoje, quando se quer aprofundar, se fazer refletir a doutrina do Cristo, imagina naquela época, em que os valores eram outros, né? Os valores puramente assim materiais. Então a sua doutrina é uma doutrina que veio para transformar, para superar as imperfeições que existem até hoje. Nessa época, o paganismo, ou seja, o paganismo é o culto, né, a muitos deuses, né? Ele já estava em declínio, um certo declínio, porque já começava a se chocar contra as luzes da razão. Mas era ainda praticado na sua forma, para atender o interesse pessoal. Não era mais, o paganismo não era mais aquele estabelecido, estruturado como outrora. Mas Jesus recebeu a sua missão providencial no tempo próprio. Mas os homens, as criaturas, não estavam devidamente preparados para receber esses ensinamentos. Não estavam preparados, podemos dizer, tanto quanto era necessário, né? Mas as ideias cristãs foram sendo transmitidas, foram sendo implementadas, porque já havia uma certa aptidão geral para assimilá-las, porque já se começava a se sentir o vazio que as crenças vulgares ocasionam, deixam na alma. Então as pessoas já estavam sentindo esse vazio e havia uma possibilidade de assimilação das ideias do Cristo, mesmo muitos não estando devidamente ainda preparados para tal. Infelizmente, os adeptos das ideias cristãs, da doutrina do Cristo, desde o início não se entenderam entre si com relação às interpretações dos ensinamentos. E isso propiciou a queda da fé e a consequente mundanização da doutrina, com a ritualística e as cerimônias que foram herdados do politeísmo romano. Então, houve essa fragmentação na doutrina de Jesus por parte dos seus adeptos. E assim foram muitos anos de perseguições
impiedosas, né? Muita perseguição, morte, tortura, até que no ano 313 da era cristã foi reconhecido o direito de ser cristão. E no ano 380, o imperador Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. Mas muitas alterações já haviam sido feitas, né, no corpo da doutrina. E essas ideias deixadas por Jesus, os seus ensinamentos, junto a numerosas igrejas, né, ou seja, os numerosos grupos que foram se formando, junto a esses grupos surgiram muitas divergências, né? Muitos atritos, porque cada um queria ter a verdade exclusiva com relação às interpretações desses ensinamentos da doutrina do Cristo. Trocavam acusações, se arrojando uns contra os outros. Os mais fortes praticamente esmagavam os mais fracos e abafando-os no sangue, na tortura, nas chamas das fogueiras. A gente sabe que muitos conflitos ocorreram ao longo dos anos, de modo que nós tivemos as guerras, né, chamadas Guerras Santas. E os cristãos, de perseguidos, passaram a ser perseguidores. E faziam isso tudo em nome de Deus, em nome das causas cristãs. Só que eles estavam muito longe dos divinos preceitos que Jesus havia oferecido, havia apresentado como pedra angular do seu edifício, que era a condição expressa de salvação, ou seja, caridade, fraternidade e amor ao próximo. Eles não tinham exatamente internalizado os ensinamentos de Jesus. Tiveram acesso, muitos até conviveram com Jesus, quem sabe. No início, sim. No início dos grupos que foram sendo formados, né, que tinha a finalidade de fortalecer os ensinamentos de Jesus, inclusive de divulgá-los, não tiveram uma transformação verdadeira mediante os ensinamentos do Cristo. Porque queriam o quê? Queriam dominar. Queriam que a sua interpretação com relação aos ensinamentos fosse a verdadeira, fosse a melhor. A intolerância aí. A intolerância com relação à opinião dos outros companheiros. E isso deu margem a muitos conflitos sangrentos. E à medida que o tempo foi passando, foram se fortalecendo no poder, no domínio, então passaram a perseguir exatamente os cristãos que sofreram tanta perseguição e passaram a perseguir, deixando de lado a pedra fundamental sobre a qual o edifício da doutrina cristã deveria ser erguido, que é exatamente a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então, desde aí já começou a divisão. Jesus sabia o que estava dizendo porque conhece muito bem a todos nós. Sabia dos efeitos que a sua doutrina iria ocasionar. Porque é tal coisa, a criatura humana, no seu orgulho, na sua vaidade, tem um desejo, uma necessidade muito grande de dominar, de mandar. Então, um grupo mais forte queria mandar nos outros, nem que para isso tivesse que matar. Queria ter esse poder
de influenciar outros, de dominar de modo geral. E tanto que Jesus ensinou sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, enfim. A sua doutrina é uma doutrina de amor. Por isso que quando a gente lê as palavras de Jesus, que ele diz que vem trazer a espada, a divisão, de imediato a gente se choca. Porque ele nos trouxe toda uma mensagem, toda uma doutrina de amor, de conciliação, de perdão. Mas aí a gente vê que o ser humano vai deixando evidenciar o seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência. E é por isso que Jesus também nos diz que não creiais que eu vim trazer paz, mas a divisão. Previa assim Jesus o que deveria acontecer, que a sua doutrina não seria estabelecida pacificamente, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. E foi isso que aconteceu. Aliás, acontece até hoje. Certamente cada um de nós conhece pelo menos uma família onde a fé não é a mesma. Há pessoas que caminham no catolicismo, ali mesmo já tem um irmão, já tem um tio, já tem um primo que busca o segmento evangélico, outro vai por espiritismo, e assim temos a realidade. Tudo bem, desde que não haja atritos. E a gente sabe que há muitos atritos, porque há aquele que vai condenar a prática do outro, vai censurar, vai dizer que a pessoa está perdida. Se for espírita, então, você está perdido, você vai para o fogo do inferno. Venha, se confesse a Deus enquanto é tempo. E a gente sabe que isso acontece nos dias de hoje. O preconceito, a discriminação, a falta de caridade. As pessoas não entendem que as religiões, elas foram criadas pela criatura humana para atender os seus anseios, os seus interesses. Jesus não estabeleceu nenhuma religião, não estruturou nenhuma religião. A sua mensagem era e é a mensagem para ser vivida, longe das quatro paredes de um templo, não necessariamente em um templo, mas para ser vivida a cada minuto, a cada instante, onde estivermos, por onde passarmos. Até hoje nós encontramos guerras por conta de religião. Estamos aí com o Oriente Médio numa situação de muita dor, de muito sofrimento, porque se mistura a religião com o poder material. E os ensinamentos que as pessoas, que nós temos na hora da revolta, na hora da vingança, na hora exatamente de atendermos os nossos interesses egóicos, nós esquecemos. Esquecemos porque ainda não internalizamos o suficiente para vivenciarmos. É esse o nosso grande desafio, é colocar em prática a lei de amor, de justiça e de caridade que Jesus nos deixou. Temos até hoje essa divisão, as palavras de Jesus com interpretações outras. É lamentável que muitas vezes
o ensinamento de Jesus é distorcido. As pessoas que têm mais entendimento, que têm mais um poder espiritual, dominam os outros que têm nele uma referência, porque são pessoas simples, de pouca escolaridade, pouco entendimento, que não sabem interpretar a mensagem do Cristo. Aí busca nessa outra pessoa, na confiança, o que Jesus quis dizer. Aí as pessoas distorcem para ter aqueles outros sob o seu comando, sob a sua influência, sobre o seu poder. Temos uma proliferação grande de segmentos religiosos por aí afora. E que os ensinamentos do Cristo não são corretamente interpretados. As pessoas têm medo da justiça divina, tem medo do castigo de Deus. Imagine, que coisa! Se Jesus veio nos dizer que o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca, porque Jesus disse isso, nenhuma ovelha minha se perderá. Consequentemente, Deus também não quer. Porque ele disse que, Jesus falou, que ele e o Pai são um só. Isso em termos de coerência de valores, coerência de sentimentos. Então, o que Jesus dizia era exatamente o que Deus, o Pai, transmitia, a ponto dele dizer: ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, meus amigos, essa abordagem de Jesus é uma abordagem tão verdadeira que a gente ainda identifica nos dias de hoje. E é por isso que Jesus prometeu enviar o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, que iria esclarecer tudo, que iria revelar muitas coisas que ali, naquele momento, os seus discípulos, as pessoas que ali estavam, não tinham ainda condição de ter conhecimento. Ele disse que o Espírito da Verdade viria restabelecer todas as coisas, fazendo reconhecer o verdadeiro sentido das suas palavras. Eis que chega entre nós a doutrina espírita, o Espiritismo. Veio esclarecer tudo aquilo que Jesus nos disse e nos deixou, nos trazendo outros ensinamentos em nome do Cristo, em nome de Deus, nosso Pai. Então, meus amigos, meus irmãos, fica a nossa reflexão de hoje para darmos prosseguimento na semana fazendo o nosso estudo. O estudo é para ser sempre realizado, né? E agora vamos fazer vibrações, vamos emitir um pensamento, um sentimento de amor, de perdão, de fé, de esperança, para que as ondas vibratórias possam chegar e levar paz e saúde aos nossos irmãos. Senhor Deus, Deus de misericórdia e compaixão, aqui estamos, Senhor, a rogar pela paz entre as nações. Que os governantes possam deixar de lado o orgulho, a vaidade, a ganância e possam compreender que todos nós estamos ligados porque somos filhos do mesmo Pai.
que haja entendimento, que haja paz em nosso país, que enfrenta também os seus conflitos, as suas dificuldades, as guerras periféricas, ceifando vidas. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela cresça, se fortaleça, de acordo com os ensinamentos da codificação e o Evangelho do Cristo. Rogamos pelo entendimento, concordância e perdão junto daqueles que não sintonizam conosco. Pelos enfermos, muitos recolhidos a um leito de hospital, sem perspectiva de cura na presente encarnação, para que não falte a nenhum deles a fé e a esperança. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo leve harmonia aos corações, para que leve entendimento, amor e caridade. Façamos um breve silêncio para que cada um possa apresentar as suas rogativas. Recebei, Senhor Deus, as nossas rogativas, as nossas dores e sofrimentos, angústias, pelas dificuldades que passamos nesse processo de aprimoramento ao qual estamos submetidos. Dai-nos, Senhor, a vossa paz, a vossa luz, que ela venha iluminar nossas mentes e corações e o nosso caminhar nessa jornada terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e nos ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades, livrando-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, com esta prece encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.